Sim. Você falou que você busca muito a sua influência ali na música, da música clássica, né? Sua formação e tal, e também da música pop. Como que você mistura isso? O que que você faz, assim, que você sentiu que funciona? Uhum. Assim, eu sou uma pessoa que, apesar de soar muito séria ou parecer muito sério, eu gosto muito do lúdico. E eu gosto muito de flexibilizar as coisas. Eu não sou uma pessoa que se fecha numa caixinha e fala assim: a aula de yoga só pode ter mantra, ou só pode ter música assim, só pode ter música assado. Tem várias coisas de outros universos que cabem super bem. E como a minha formação é em música clássica, eu conheço o repertório, né? Eu sempre ouvi muito, né? Na época, enfim, que as mídias de música física estavam em alta, eu já cheguei a ter mais de 1.000 CDs Não. em casa, né? Obras completas, tal. Então, realmente, eu tenho um repertório assim de escuta muito grande. Mas, cara, por que não? É um diferencial. Eu gosto de mantra, a gente estuda mantra, a gente, né? Cada um acaba tendo seu mantra favorito também. Mas Também. eu falei, cara, por que não expandir? Não dizendo que é errado também. Se a pessoa gosta de mantras e quer levar isso, quer enfatizar o uso de mantras, maravilha também. Mas não é nada de errado. Então, se tem algumas músicas, algumas melodias que super combinam com a vibe do yoga, letras que são muito bonitas, que dá para ser utilizadas. Por exemplo, tem uma música clássica que é super conhecida, inclusive desenho animado. Toda vez que nasce o sol, toca aquela música clássica de Nascer do Sol. E eu toco essa música quando a gente está fazendo a saudação ao sol, por exemplo. E aí eu já fiz assim, já ouvi aquilo, beleza, vou fazer uns movimentos e vou guiando as pessoas para que o ápice do movimento case com o ápice da música. Uhum. Quase como se eu estivesse coreografando aquela música, mas com movimentos de yoga. Já peguei música da Disney, por exemplo, tem o filme Mulan, né? Que tem aquela cena que tá rolando um treinamento da Sim. guerra, tal, aquela música de treinamento. É, fiz uma sequência dos guerreiros com aquela música. E foi super legal. O pessoal, assim, se conecta, porque é uma coisa que tem a ver com a infância de muita gente, não só a minha, Sim. né? Tô entregando um pouco a idade, mas enfim. Mas é É, verdade, bem no nosso imaginário ali, no nosso, até no é, nosso subconsciente mesmo, a gente tá ali guardado, lembra dessa ação. né? Música de balé, por exemplo, quando a gente faz aquelas posturas que a postura do bailarino, a postura da árvore, que você fica numa perna só, então eu peguei algumas músicas do Quebra-Nozes, do Lago dos Cisnes, juntei e tal, e fiz uma sequenciazinha. É claro que eu não faço isso toda a aula para também não ser uma coisa assim enjoativa, Sim, mas eu coloco pontualmente, né? eu tenho feito isso também. É, recentemente, eu tenho colocado nas aulas algumas músicas nacionais, sabe? Então, tirando um pouquinho do mantra, que eu gosto muito particularmente, inclusive eu treino ouvindo mantra, tá no meu dia a dia total. É, e aí, mas eu quis trazer justamente para que as pessoas que não sabem o significado, não entendem o mantra, ou às vezes têm um preconceito pelo mantra, ou consigam ouvir o que o mantra tem a dizer, sabe? Então, a gente tem bastante letras nacionais que traz um pouco isso, remete a Uhum. essa gratidão, remete a Tem uma toda essa mensagem parte, tem uma parecida, né? mensagem parecida, isso aí. Aproveitar isso. Uhum. Ótimo. Falamos sobre o yoga, falamos sobre a meditação, falamos sobre a música, e eu queria saber um pouquinho de fotografia. Como é que o Victor encontrou a fotografia? Uhum. Ó, interessante assim, você faz essas perguntas sobre minhas profissões, as coisas que eu Isso, e elas estão faço. tudo muito entrelaçadas, É, né? assim, eu vou juntando tudo. Teve uma época que era tudo meio separado também, que eu não encontrava uma maneira de unir as coisas, mas eu fui aprendendo a unir e costurar. Mas sempre essas questões profissionais, elas, na minha vida, elas são muito aliadas a tentar contornar alguma dificuldade. Então, por exemplo, passei muito tempo da minha vida como músico profissional e eu só sabia falar de música, eu respirava música, minha vida toda girava em torno de música. Não tinha mais nada, não tinha espaço para mais nada na minha vida. Estudava 8 horas por dia e tudo mais. Era uma rotina pesada. E aí eu tive várias tendinites severas, né? Foi bem pesado, assim, a ponto de não conseguir mais tocar. E os meus sonhos de ser um grande músico, concertista, tocar numa grande orquestra, ser professor universitário na área de música foram, assim, ficando aparentemente impossíveis para mim. E a fotografia surgiu um pouco nesse contexto. Eu trabalhava na época na FAFI, que é a Escola Municipal de Teatro, Dança e Música lá de Vitória. Foi um dos primeiros professores de música lá, inclusive, quando começou a ter música junto, que antes era só de dança e teatro.
E eu fui convidado a acompanhar os alunos de teatro numa excursão que eles iam fazer para Ouro Preto, porque lá rolava o festival de inverno e tinha oficinas de teatro nesse festival. Legal. Então eu tava lá meio que ajudando a coordenar, né, cuidando dos alunos, digamos assim. E eu tinha uma câmerazinha que era mais ou menos, não era assim top de linha, mas também não era uma TechPix, né? Assim, dava para fazer umas fotos bonitinhas. E o pessoal elogiou muito os meus registros, né? Eu falei, bom, já que eu tô meio que pensando em transição profissional e meio que isso as pessoas disseram que eu apresentei uma certa aptidão, fui lá investir numa câmera melhorzinha, né, já dentro das câmeras profissionais. Fiz um curso de fotografia na escola Booker e Booker, né, hoje ela não existe mais aqui em Vitória, com a professora Kátia. E fui. E aí eu comecei a fotografar dentro desse contexto de teatro, dança, espetáculos artísticos, como eu estava lá na Fafi, então rolava assim, a formatura da aluna tal, que vai fazer um solo de dança, eu estava lá. Peça de teatro, eu ia lá e fotografava também. E eu fui aprimorando um pouco o meu conhecimento de fotografia e técnica. E aí, quando eu realmente falei, ok, não quero mais trabalhar com música naquele momento, né? Realmente foi um hiato, assim, foi uma ruptura pra mim. Eu fiquei, acho que uns 5 anos sem tocar flauta. Nossa. Foi uma coisa meio traumática pra mim essa ruptura. Mas você precisava ficar sem tocar por causa da tendinite ou Não, não? foi realmente, assim, uma coisa emocional da minha Aham, parte. vou mudar a chave. É. Não, como eu falei, foi um pouco traumático, foi uma coisa meio de mágoa comigo mesmo de não ter conseguido O que alcançar você meus queria. objetivos e aí tocar pra mim, assim. Tinha um desconforto físico da tendinite, mas também tinha um desconforto emocional, do tipo, Entendi. De falhei, né? de falhei. É. Era um pouco isso. Então foi bem pesado, assim. E aí eu fiz essa transição já puxando o gancho. Como eu trabalhava na Fafi, eu falei, bom, então agora eu vou vender meu trabalho pra galera desse nicho de teatro, dança, música, espetáculos artísticos, pegava eventos também. E assim, como toda transição profissional entre carreiras artísticas, né? A gente sabe que não entra muita grana. Não. Então, eu também peguei um trabalho em shopping, trabalhei um tempo em shopping. Cogitei trabalhar em plataforma de petróleo. Nó. Fiz bastante coisa. Já trabalhei em navio como fotógrafo também, em navio de cruzeiro. De cruzeiro. Saindo aqui de Vitória? Não, quando eu morava em São Paulo, Ah, em isso. São Paulo. Foi um inferno, assim, foi um dos piores trabalhos da minha vida. Foi tenso. Nossa, eu tenho uma imagem super lúdica de trabalhar em... Inocente, muito Inocente inocente, mesmo. muito inocente. É. É lúdico pra quem tá lá de passageiro. Passeio, É é. maravilhoso. Inclusive, assim, meu sonho um dia é ir em cruzeiro como... Se vingar. Não, eu vou tratar os fotógrafos muito bem. Uma vingança. Vou tratar eles muito bem. Talvez eu trate mal os chefes dos fotógrafos. que ali foi o que pegou, assim. É um ambiente de trabalho meio difícil. E como são pessoas, assim, geralmente no navio de cruzeiro, tem pessoas de várias nacionalidades diferentes. Então rola um choque cultural, né? E rola uma coisa do tipo... a galera que vem de países europeus acha que é superior à galera de países latinos, países asiáticos, coisas do tipo. Então, trabalhar em cruzeiro é... assim, tem gente que ama, que é a vida, faz a vida nisso, mas tem seus percalços, né? Assim, então, não romantizem, galera. Não romantizem trabalhar em cruzeiro. Mas, enfim, né, assim, fui procurando experiências, fui procurando alternativas, sempre tentando dar volta, né? Hoje você tem uma preferência? Fala assim, eu gosto de fotografar esse tipo de trabalho. Para mim, sempre espetáculos artísticos mesmo, é o que eu mais gosto. Não tenho feito tanto ultimamente. Tô focado mais, assim, na questão da fotografia das aulas de yoga, que é o que eu tenho feito. Uhum. Alguns eventos quando aparecem, né? Assim, eu não digo não para experiências novas, mas ramos da fotografia que eu não iria pela pressão mesmo, não por achar ruim nem nada, mas casamentos, por exemplo. É um nicho de fotografia que tem muita expectativa, exige uma estrutura que eu não disponho, exige uma experiência também que as pessoas esperam que você tenha. Mas no mais, Você assim, já chegou a fazer algum casamento? casamento, deixa eu lembrar aqui. Como fotógrafo, não. Eu já fiz batizado, Uhum. foi bem legal também. Mas casamento, não. Eu já fiz ensaio pré-casamento. Mas sempre uma coisa um Ah, pouco... sim, mas ensaio é aquele mais ao ar livre, né? Exato, Super é legal. mais tranquilo, assim. É. E foi para amigos também, foi uma coisa mais light. Uhum. E mais criativa Sim, também. sim. Né? Esses nichos de fotografia, às vezes, tem uma coisa meio engessada. Tipo, as pessoas esperam fotos muito iguaizinhas, no mesmo lugar, no mesmo cenário, com o mesmo barquinho, né?
E isso me aborrece um pouco. O legal de É espetáculo chato, artístico, né? o legal de fotografar espetáculo é que é uma coisa diferente. É uma peça, outro dia outra peça que tem outro cenário, outra luz, outro figurino, outros atores. A iluminação no espetáculo artístico é algo desafiador, né? Porque É. é muito pensado. Eu falo isso porque eu sou ator, assim, então eu fiz teatro e a gente pensa muito na experiência da pessoa que está ali sentado vendo mesmo, né? Então, nem sempre a gente consegue captar numa câmera É, da mesma forma. Mas tem gente que consegue, tá? sim. Eu É. tenho fotos de espetáculos que eu fiz que, nossa, ficaram fantásticos. E esse desafio é super legal também, né? Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Não acontece. Mas é bem isso que você falou. Assim, a luz ela não é pensada no fotógrafo e nem tem que ser pensada nele. Sim, É para a expressão da peça, sim. para a história, para a experiência de quem está vendo da plateia, né? E como teatro em geral e dança especialmente é muito movimento, né? Então é um desafio a mais, porque você, especialmente em casos que você não teve a chance de ver um ensaio geral antes de fotografar na Vera, Aham. né? Então assim, você tem que ter um timing muito bom. E eu meio que consegui desenvolver isso, assim, de tanto, assim, não adianta você querer ser um fotógrafo de espetáculo artístico e não consumir espetáculo artístico, É muito por aí. né? Eu tive uma experiência muito boa com um fotógrafo, eu não vou me recordar o nome dele. Mas ele fez umas fotos nossas do espetáculo que eu fiz, chamado Pequenos Burgueses, aqui em Vitória mesmo. E só que ele era muito assíduo do espetáculo, sabe? Então ele estava sempre lá. Já conhecia. E isso, já conhecia. E quando ele pegou para fotografar, que foi uma das últimas encenações que a gente teve, a gente ficou alguns meses em cartaz. E nossa, ele fez assim você reconhecia a emoção da peça, sabe? Você conseguia ver a cliques, né? Uhum. Tipo, ficou fantástico. Ele fez um registro super, assim, completo, né? Muito impactante. Eu tenho ainda o CD com as fotos, Uhum. CD, olha só. que eu não sei onde rodar para. Não, eles aboliram, né, o drive de CD dos Gente, computadores. não existe mais, não Uhum. existe mais. Inclusive, preciso resgatá-lo de lá. Mas é muito legal porque, assim, isso que eu falei de que você precisa consumir os espetáculos, Sim. né? Então você meio que cria um feeling. Por exemplo, eu fotografei muita dança, porque Fafi, escola de dança, etc. Então, às vezes, me chamava para fotografar espetáculo de dança sem tempo de ensaio geral. Mas eu meio que já sabia assim, do jeito que a bailarina está se movimentando, provavelmente vai rolar um salto aqui. Então, eu já consegui fotos muito legais, assim, tipo a perna 180 graus, Uhum. na sorte, entre aspas, mas não é bem sorte, tipo, eu sei qual é o timing. Porque Você já tá vendo ela pegar impulso porque ela exato. vai. E isso faz muito parte, assim, da minha vivência na faculdade de música, porque eu sempre tive muito interesse. Então, eu vou entregar a idade um pouco mais, né? Mas assim, eu alugava muitos vídeos, né? Na locadora. Muitos DVDs na época. Então, eu alugava muito balé, muita ópera. Então eu vi os espetáculos de balé famosos, Lago do Cisne, Quebra-Nozes, Don Quixote, tudo isso eu já tinha Uhum. uma noção das Das coreografias, coreografias. de quais eram os movimentos. Isso acho que me ajuda muito no yoga também. Como eu sou professor de yoga, quando eu vou fotografar uma prática de yoga, eu já sei mais ou menos assim, opa, vai rolar um Pra onde movimento vai? que é bonito, sai bem na Uhum. foto, Uhum. sabe? Então, esse timing é muito útil Aquele pra mim. aquecimento, né? Você tá fazendo Exato. aquecimento que é pra chegar lá. E aqui, tipo, esse movimento não é tão interessante, não vai... Não vai ficar tão bonito na É foto. tipo, raramente um cachorro olhando pra baixo fica bonito na foto. Exatamente. Raramente, difícil, né? Verdade. Vamos. Falamos sobre yoga, sobre meditação, sobre música, falamos sobre fotografias. E eu vou pedir os patrocinadores, pode ser, Eduardo? Vamos falar sobre os patrocinadores, eles que fizeram esse episódio acontecer. Então, muito, muito obrigado, gratidão à Inovedu, plataforma de curso online. Então, se você quiser fazer seu curso EAD, lá tem de EJA, tem técnico, tem profissionalizante, tem graduação e tem pós-graduação também. Acesse esse QR Code e entre no site para conhecer um pouquinho mais. A Somos, que começou os episódios na segunda-feira com o Franklin Convida, depois teve o Desequilíbrio na quarta e fechamos essa semana
o nosso mês de março com a Atima Voz. A nossa empresa de marketing Empire. Acesse o QR Code e venha ser Empire você também. E o nosso desafio D14D, hora de desintoxicar esse organismo. Aproveite, acesse o QR Code e se livre desses ladrões de energia. É isso. Então vamos para as perguntas finais, finalmente. Vamos falar um pouquinho sobre tarô. O tarô, qual é o objetivo dele? É prever o futuro? Então, essa é uma pergunta meio polêmica, né? Porque assim, o tarô ele tem muitas funções, ele está no imaginário da população de um jeito que às vezes causa medo, né? As pessoas associam o tarô com coisas muito tenebrosas, assim, e não precisa ser desse jeito, né? Enfim, isso é muito culpa de filmes, literatura, preconceito que as pessoas têm também, fato. Mas assim, respondendo de forma objetiva e sem dourar a pílula, né? Sem disfarçar. Tarô pode ser utilizado para ver questões do futuro. Mas eu, particularmente, e toda uma linhagem de tarólogos, a gente não acredita em futuro pré-determinado. Esse tipo de coisa que saiu nas cartas, é daquele jeito, E ponto. ponto, é imutável, está escrito numa pedra e não tem como escapar, né? A gente acredita que o futuro está sendo construído a todo momento, pelas suas ações, pelas suas atitudes. O que o tarô faz nessa questão de fazer uma previsão de futuro é mais uma tendência muito baseado naquilo que você está emanando naquele momento da sua vida, nas suas atitudes, pensamentos, ou assim, o que você está atraindo para você, digamos, né? E uma vez, então, numa leitura de tarô, assim, eu sempre falo com os meus consulentes, né, que uma leitura de tarô é como se fosse um mapa, uma bússola e uma luneta. Pra galera que é mais jovem, é tipo o Waze, né, de, de algumas Adorei. décadas de anos atrás. Por que é um mapa? Porque o tarô ele te aponta caminhos. Mas você ter um mapa sozinho, sem saber onde fica norte, sul, leste, oeste, não adianta de nada. Você não sabe qual direção você vai tomar. Então, ele é uma bússola porque ele te direciona um pouco. Ele fala, você tem esse caminho, para você trilhar esse caminho, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, ele te aconselha a escolher qual caminho, como trilhar aquele caminho. E é uma luneta, porque a luneta, sim, é aquele instrumento que você pega e você olha lá longe, assim, tipo, você tá navegando, tá lá, suponho que você é Pedro Álvares Cabral na sua caravela, você pega a sua luneta e você vê, para aquele lado de lá tem pedras, eu preciso contornar aquelas pedras. Se eu for chegando, se eu continuar nesse caminho, eu chego ali, né? Exatamente, então eu vou bater o navio e vou naufragar. Não, então eu vou mudar de direção. Eu sei quais são os desafios e quais são as dificuldades que eu vou ter mais pra frente no caminho. Mas, de novo, são tendências. E aí eu falo para os meus consulentes o seguinte: o tarô não é para você sentar aqui, ouvir a resposta e ficar satisfeito com a resposta do tipo, beleza, é isso, então não tenho o que fazer. Né? Se a resposta é positiva, beleza, vou sair para beber e vou comemorar. Se a resposta é negativa, eu vou chorar a minha triste, né, minha triste sina, porque o tarô disse que eu não vou conseguir o que eu quero. É muito mais legal usar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e de cocriação do futuro que você quer para você. Você fazendo as perguntas certas para o tarô, você consegue entender questões muito profundas sobre você mesmo e você também consegue conselhos muito legais de como conquistar aquilo que você quer. Não é garantia que você vai conseguir. Não existe garantia de nada em nenhum momento da vida. A gente precisa ter ciência disso, que é que a vida tem dessa. O universo não vai dar pra gente o que a gente quer só porque a gente quer ou porque a gente jogou bonitinho. Sim. As coisas podem mudar de uma hora para outra. Mas ajuda muito. Então, quando o consulente fala assim, eu quero saber sobre essa entrevista de emprego, eu vou conseguir esse trabalho? E o tarô fala assim, olha, a tendência é que talvez não. Beleza. Tem alguma coisa que eu possa fazer, alguma estratégia que eu não tô olhando, algum ponto cego na minha maneira de agir que eu possa melhorar para aumentar as minhas chances de conseguir esse trabalho? Aí a gente começa a ir mais fundo no que o tarô pode fazer pela pessoa. Então, eu tenho um amigo, inclusive gratidão, Paulo. Tenho que falar com ele que, tipo, ele abre o tarô pra gente de vez em quando. E eu sou uma pessoa extremamente indecisa em muitos aspectos da minha vida. Muito. Geralmente eu vou estar em dúvida de alguma coisa a todo momento. E eu gosto muito do Paulo, ele me ajuda muito, inclusive, justamente nessas dúvidas, sabe? Tipo, às vezes eu tô em dúvida se eu vou fazer um curso A ou um curso B, sabe? O Paulo,
vamos dar uma olhada, o que que as cartas estão dizendo pra mim sobre o curso A e sobre o curso B? E aí é muito isso, sabe? Tipo, é muito entender, ó, esse é o seu caminho, você vai ter isso, isso e isso nesse caminho que de repente não tá sendo tão interessante por causa disso, disso e disso, sabe? E aí no final a gente meio que mata uma charada, É, assim, tipo, ó, não, vou pensar um pouquinho mais. E aí isso me influencia também, porque aí eu penso mais com carinho em cima do que de repente eu tenha melhores frutos, sim. sabe? Não necessariamente se eu tivesse ido para outro caminho, eu não tivesse tido frutos também, né? Enfim. Ah, Mas eu gosto muito de utilizá-lo nessas situações. legal. Não, é uma relação saudável que você tem com o tarô. Porque algumas pessoas têm uma relação de dependência muito, muito ruim mesmo, do tipo, não dá um passo sem. Sem consultar. E geralmente a pessoa só quer saber fofoca, né? Tem algumas pessoas que vão pra esse lado do tipo, ah, fulano tá me traindo, ah, ou faz perguntas muito vagas do tipo, será que algum dia eu vou ser feliz no amor? Coisa do gênero. Ou, ah, vou ganhar na Mega Sena. Gente, se desse pra ver no tarô os números da Mega Sena, Queria. sabe? O tanto que eu já estudei tarô na minha vida, eu merecia que o tarô me revelasse os números da Mega Esses Sena. números, né? Mas não, ele não me revela, gente. Tá certo, Victor. Victor, vou fazer um bate-bola rapidinho contigo agora. É só pra você me falar um sentimento. Eu vou te falar uma palavra. Você me fala um sentimento que vem. Tá ok? Yoga, Paz. harpa, Delícia. família, Base. vitória, Delícia também. meditação, Ferramenta. fotografia, Paixão. tarô, Magia. amigos, Gosto. vida. Bora viver. É isso. Gratidão, meu amigo, por ter vindo aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Não sei se você falou sobre o seu Instagram Uhum. para as pessoas. Bom falar. Repete aí pra gente que o Eduardo coloca na tela, né, Eduardo? Beleza. Eu fiz um rebranding, né? Recentemente eu mudei ali o meu arroba do Insta. Agora ele é Fauno Vix. Fauno, a criatura mitológica, Vix de Vitorinha mesmo. E queria aproveitar esse gancho. Você falou uma coisa bem no comecinho. Quem for no meu Instagram vai poder observar isso, né? Que talvez eu seja um professor de yoga um pouco fora da Gótico. curva. Porque ele me chamou de yogi gótico no começo. Gótico. Porque assim, é aquela coisa. Quando a gente pensa em professores de yoga e quem pratica yoga, a gente pensa muito no estereótipo, né? Mas a gente não precisa de caixinha nenhuma. Não tem obrigação nenhuma de seguir uma cartilha de como se vestir e tal. É claro que uma vez que a gente aprende yoga, a gente começa a ficar um pouco mais cuidadoso com a gente mesmo, né? Vai buscando se aprimorar em vários pontos. Mas, né, ele me chamou de yoga gótico porque às vezes você vai me encontrar na praia fazendo yoga, eu vou estar ali com spikes, vou estar todo de preto, vou estar, né, com uma roupa de caveiras, coisas do tipo. Mas pode falar com ele, ele é bonzinho, tá, gente? Assim, não sou tão good vibes assim, às vezes solto uns palavrões, né, sou uma pessoa um pouco zangada em alguns momentos. O yoga tá aí para equilibrar também, É né? isso aí, Yoga ajuda é a equilibrar. necessário. Gratidão, Victor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos tocar uma pra gente terminar? Claro. Naquele estilo gótico? Vamos ver. O que de improvável eu poderia relaxar num savasana? Improvável? É. Lady Gaga no Shavasana? É isso aí, bom demais. E Bruno? Gente, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.